bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A nossa saudação especial, porque você está sempre chegando na TV Passo Fundo, pelos canais da NET, canais da Coprel, YouTube, Instagrams meu e dessa maravilhosa que está degustando um café aqui ao meu lado, Aline Dalcin, que é nossa carteirinha, cadeira cativa do programa Saúde, que vem falar do Ser para Ter, hoje falando sobre relacionamento, né, que é muito importante. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bibardot e Mano Escobar. Aline Dalcin, muito obrigada novamente por esse espaço na sua agenda de escritora, de mentora. O primeiro programa pudemos conhecer um pouquinho mais da tua história e ao final do primeiro programa você falou sobre os teus trabalhos também fora do Brasil. E aqui nos bastidores a gente conversa muito também. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento saudável. Quando que você chegou aos relacionamentos saudáveis na vida e por que é tão importante abordar no livro Ser para Ter como segundo passo depois do corpo e da saúde? Primeiro eu quero agradecer, Lívia, pelo carinho, pelo convite, tu é uma querida, e agradecer os telespectadores por usar esse tempinho para poder aprender algo que as pessoas vão poder levar e usar para a sua vida, né? O meu livro, Ser para Ter, eu fiz com muito amor e carinho, e é como se fosse assim, levar um pouquinho para as pessoas de amor, de carinho, de gentileza, porque eu acho que isso está faltando para as pessoas, né? Principalmente elas com elas mesmas. Então, o segundo passo nada mais é do que o amor próprio. Quando eu uso comigo o auto-amor, a auto-gentileza, a auto-compaixão, a auto-generosidade e saio da autodepreciação, eu aperto um botãozinho que estava desligado e começo a entender que somos únicos, somos seres extraordinários fazendo essa experiência e que a gente está sempre tentando pertencer, a gente está sempre tentando agradar, a gente está sempre tentando ser querido, quisto, visto. Só que se a gente não fizer isso conosco, o mundo vai nos ver como a gente se vê. Se a gente não gostar de nós, se não formos agradáveis, a gente vai emanar isso. Então a gente vai atrair pessoas, situações, entornos desagradáveis. Então a gente tem que ser a pessoa, a gente tem que se tornar a pessoa que a gente quer conviver. Então, usando o auto-amor, entendendo isso, eu vou ter uma agradabilidade, eu vou ter uma harmonia comigo. Então, todo amor começa com o amor próprio. Então, a gente vem, né, dos nossos pais, tutores, de quem nos criou, então a gente quer ser reconhecido. Então, quando a gente começa, a gente está sempre com esse déficit, com essa falta. Ai, meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, ou meu tutor, ou quem me criou. Então, quando a gente começa a paternar e maternar nossa criança interior e adultece, né? E é porque Maria são adultos, crianças em corpos de adultos. Carentes de amor, mendigos emocionais. Como a gente vê isso? Muito, muito, muito. Augusto Cury fala muito disso, né? Somos mendigos emocionais. Então, quando a gente começa a entender isso, nossa, auto-amor. Então, a gente vai preencher esse vazio, essa lacuna, e a gente vai transbordar. Então, a gente vai ser uma taça que vai transbordar. Claro que existe um trabalho árduo a fazer, né? Não é do dia para a noite, é um trabalho. Tudo é através de um trabalho e de um esforço íntimo, né? De uma reforma íntima. E eu fico pensando, mas primeiro, como você tocou no início, é preciso a gente saber como a gente é de verdade, mas tirar as máscaras, se olhar de verdade, não se enganar, achando que eu sou algo que eu não sou, pensando que eu sou uma pessoa boníssima e talvez tenha tantas imperfeições, como tu fala no livro, que são importantes de trabalhar. Nós somos seres imperfeitos. Só que eu acredito que somos perfeitinhos, somos feitos à imagem e semelhança, e mais que isso, vós sois Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, nós somos perfeitos do nosso jeitinho, somos únicos. Só que não pense que eu sempre acreditei nisso, ao contrário,
eu aprendi sobre o auto-amor na pandemia através do legado lindo que a Louise Hay deixou. Ela deixou um livro atemporal lindo, né? E ela era muito sobre metafísica, sobre essas coisas que eu me aprofundei e estudei. E como tu chegou até ela? Eu comecei a... Para quem não conhece, por exemplo, como eu não conheço, ela é uma escritora? É uma escritora já falecida, mas deixou um trabalho lindo, né? Eu comecei a pesquisar. Daí eu comecei há 12 anos atrás, eu fui para o autoconhecimento, fiz várias ferramentas, cursos, me formei terapeuta holística, fiz várias mentorias, eu era atendida e depois eu fazia o curso para atender também. E depois eu comecei a estudar, me aprofundar um autor, depois eu ia no Joseph Murphy, depois eu ia na Louise Hay, depois eu ia no Napoleon Hill, depois eu ia no Dale Carnegie, depois eu ia no Amit Goswami, depois eu ia Hélio Couto, daí assim um foi puxando o outro, e daí eu comecei aqui, nossa, que interessante, eles falam a mesma língua, só que cada um do seu jeitinho, e hoje eu falo a mesma língua que eles, só que do meu jeitinho, o jeitinho Aline de ser para ter, é o meu jeitinho de explicar para as pessoas que se elas querem e desejam algo, elas têm que se fundir com essa consciência. Elas têm que ser a consciência do que elas estão escolhendo. Elas têm que ser essa energia. As pessoas querem fazer ações para conseguir sair do estado atual e ir para o estado desejado, porém elas esquecem que elas têm que fazer esses movimentos internos. Elas têm que ser já o que elas estão desejando e escolhendo, né? Só que elas fazem ao contrário. Entendeu? Então tem muito tem vários pensadores que falam finjam até ser. Isso até ok, dá para fazer, só que eu já não vou por isso, eu vou pela construção, fazer uma construção. Tanto é que eu sou do agro, eu era dona de casa e hoje estou escritora. Então há 12 anos eu me construí essa nova Aline, né? Porque nós estamos aqui experienciando. Então hoje eu estou escritora, amanhã pode ser que eu mude, então tá tudo certo, nós somos flexíveis, né? Então o que eu estou escolhendo, o que eu quero para mim hoje, né? Vou deixar uma frase tua para o próximo bloco. Nós damos o que para os outros? Como está a nossa alma? Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde. Hoje a gente está falando sobre relacionamento saudável, mas a gente engloba a vida, o ser humano. Eu digo a gente porque é ela, né? A Aline Dalcin, já vou abrir aqui, ó, no segundo passo no livro, ela sempre começa com um pensamento desses filósofos, inclusive médicos, etc e tal, que ela pesquisou todo esse tempo para esta obra. Aqui tem a seguinte frase para a gente começar: o amor próprio é a chave para a felicidade e para criar uma vida plena, significativa. Quando nos amamos, somos capazes de amar os outros verdadeiramente. Aí vem a questão que eu deixei no final do primeiro bloco. O que a gente tem na alma, que a gente está entregando para o outro, vale a pena ou não? Como está a nossa entrega?
reconstruções, a gente pode falar também? Sim. Acho que acredito em reconstrução de nós mesmos, né? Acredito que a gente está sempre fazendo essa ruptura, essa desconstrução para construir um novo eu, né? Eu gosto também, que a minha filha adora, que vai se formar em medicina, ela adora muito Joe Dispenza, então pesquisa sobre ele. Tem um livro laranja lindo que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Interessante, né? Se eu não estou gostando do que eu estou fazendo, de onde eu estou, da minha vida, então eu vou quebrar aquilo e vou fazer uma nova construção. Só que as pessoas acreditam que não, eu sou assim, eu vou morrer assim, não tenho... Estão muito no vitimismo, né? Então, passou o tempo, já não é pra mim. Ou preguiça morre mesmo. Tentando. Ou preguiça morre pensando mesmo. que poderia ter feito e não fez. Porque é muito mais fácil ficar reclamando do que tomar novas ações, decisões. As pessoas, pasmem, as pessoas não gostam de tomar decisões. Então, quem não decide por si, a vida, os outros vão decidir. Então, as pessoas que tomam decisões já têm um ponto a mais, assim, já são um pouquinho a mais do que os outros, porque a maioria não tomam decisões. A maioria, eu faço sempre uma analogia, é uma bolinha dentro de uma máquina de pinball, que tu vai mexendo e a pessoa vai para aquele lugar, a bolinha vai cair, às vezes faz ponto, às vezes não, e a maioria das vezes vai por água abaixo. Te trazer para o programa Saúde foi exatamente isso, fazer com que as pessoas não façam da vida só um passar de tempo, e quando cair a ficha, quando pontuar em alguma coisa, veja que deveria ter começado a trabalhar si mesmo antes. Exatamente, fazer essa reforma íntima, né? Fazer essa construção, essa ruptura do novo eu que eu quero para mim, né? E acredito que começa, sabe com o que, Lívia? Com autoestima, elevar a autoestima. E isso tem muito a ver com relacionamento saudável. Quando as pessoas têm uma baixa autoestima, elas são carentes, então elas vão estar sempre sedentas com que o outro faça ela feliz, com que o outro dê as coisas. Então, é como se eles estivessem sempre com a mão estendida esperando. E elas esquecem que tem que ser um equilíbrio, tem que ser um dar ou receber, tem que ser em harmonia, né? Principalmente esse ano, cada vez mais, a regeneração planetária, esse novo Pois todo mundo tá falando de 2025. A gente vai ter que perguntar aqui, ó, tricotando. E aí, 2025, física quântica, análise, ser para ter, amar a si mesmo sobre todas as coisas. Porque a gente vai criar nossa própria realidade, consciente ou inconscientemente. Então, quanto mais consciente, mais saudável vai ser a tua vida. Porque tu vai ver mais, né, além, vai ver mais do que os outros. Então, tu vai ter tomado decisões mais assertivas na tua vida. Então, quando tu começa a entender isso, tu vai elevar a tua autoestima, tu vai elevar o autoamor e tu vai começar a elevar a tua frequência vibracional e tu vai começar a adoecer menos, ter menos conflitos, tua vida vai ficar mais harmoniosa. Quando eu quero manifestar algo na minha vida, virou muito clichê, visualiza, pensa, visualiza, senta, espera. Não é assim, existe uma ciência por trás de toda manifestação. Então, quando a gente quer algo, a gente tem que se harmonizar com o que a gente quer. E começa com o auto-amor, com a alegria, com a autoestima. Porque pessoas infelizes, depressivas e de mal com a vida, vítimas, se colocar no lugar de vítima, só vão criar cada vez mais coisas desarmônicas para sua vida, né? Então, entendeu? Então é quando a gente entende isso e a gente sabe disso e a gente não muda, então não tem como ajudar o outro, não tem como eu estender a mão ajudar o outro que não quer ser ajudado também. Por isso as relações são tão importantes. Sim. Com certeza. Pois quem está comigo e faz parte do que eu estou buscando precisa estar na mesma frequência, ou pelo menos próxima ou além? Com certeza, porque senão fica um puxa para cá, outro puxa para lá, entendeu? Então daí criar uma harmonia com relacionamento, com a sua casa, com o seu lar, consigo mesmo, né, com o seu círculo, é meio caminho andado para uma vida saudável, para uma vida plena. E para vocês verem, a Aline fala pra gente com tanta certeza, porque são muitas leituras, muitos cursos e muitas mentorias, né, Aline? Que trazem essas vivências para mudar a vida do outro, mas precisa então primeiro ter o amor próprio, mas precisa às vezes de uma mentora ou de amizades ou de um relacionamento afetivo bacana para eu sair de um problema.
Eu gosto muito de um provérbio. De uma estagnação. De uma estagnação, com certeza. Eu gosto muito de um provérbio que, assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O discípulo somos nós, os alunos, e o mestre pode ser uma palestra, um livro, até uma massagem terapêutica, um curso, alguma coisa assim que vai te despertar algo, porque já estava ali, já está pronto. Então, nossa, que interessante. Assim foi comigo. Há 12 anos atrás, fui convidada para um workshop de constelações familiares. Eu pensava assim, eu não sabia nem o que era o workshop, muito menos constelações familiares. Eu fui achando que era uma palestra, nunca mais saí. Entrei para esse mundo, me formei, tem 3 formações em consteladora também. Então eu falei assim, nossa, que interessante esse mundo sistêmico, integral, físico e quântico. Nós vamos falar no terceiro bloco sobre mais uma passagem do livro da Aline. Ame a si mesmo em primeiro lugar e somente assim poderá irradiar esse amor ao seu entorno por ressonância. Voltamos já. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível. Adquira o seu e comece essa jornada comigo. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Terceiro bloco do programa Saúde com a Aline Dalcin. Hoje a gente está falando sobre relacionamento saudável, começando pela gente. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Porque tudo muito rápido, porque a gente não pode perder esses momentos que está contigo. Porque quem não conhece a Aline Dalcin já segue aqui nas redes sociais, aqui está o contato para palestras. Ela não mora em Passo Fundo, ela é da região da fronteira, de São Borja, mas ela viaja ao mundo, tem muitas agendas aí, levando o ser para ter. E relacionamento saudável começa por si próprio. Sim, exatamente. Terceiro bloco, você precisa fazer com quem está com a gente, está conversando e ali, ó, fazendo um debate mental interno, nos ouvindo aqui, que a gente tem que levar de mensagem hoje nesse terceiro bloco, sobre relacionamento saudável. Acredito que relacionamento saudável começa conosco, então a gente sai de fora e entra para dentro. É conosco, nós conosco mesmo. Então não é fora, é dentro, tudo é dentro. Então quando a gente começa a entender isso, a gente já é meio caminho andado, né? A gente vai para o auto-amor, elevar a autoestima. A gente não se deixa mais contagiar com narrativas dos outros, porque existe uma autocompaixão, uma compaixão tóxica e negativa que é assim, vem a pessoa lá e fala, ai, minha vida tá ruim, daí tu fica com compaixão com o outro e fala, a minha também. E a tua nem tá ruim. Daqui a pouco a pessoa, ai, hoje eu tô feia. Ai, mas eu também tô. Ai, sabe? Então, tipo, isso é uma compaixão tóxica, é uma compaixão ruim, isso não se faz. Não tem o certo e errado, mas isso não vai te levar para nada e nem ajudar outra pessoa. Entendeu? Então é como se fosse assim, ó, as pessoas estão disputando para quem tá
mais mal, digamos assim. Então a gente começa a entender, nossa, não Parece é assim. aquelas antigas velhinhas que hoje não existem, mas as que existiam, e tem gente nova que é assim, é que fica dizendo, não, eu tomo isso. Ah, eu tomo esse remédio. Não, mas o meu tem muito mais miligramas, o meu é mais ou daí forte. ficar discutindo sobre política, ou ficar falando sobre, Não leva a nada. sobre as narrativas, e daí tu vai ficar o quê? Nós somos o que pensamos. Nós somos o que ouvimos, a gente começa, as pessoas estão tão alienadas que elas não têm opinião própria, então é só através do que os influenciadores estão influenciando, do que a TV, do que a mídia. Então, tipo assim, não, peraí, então a gente tem que fazer uma seleção, então selecionar e ver, não, peraí, não é bem assim. Senão a gente vai entrar no caos, senão a gente vai entrar nesse conflito, a gente vai entrar nessa desarmonia. Nossa, então tá tudo dizendo que o mundo é ruim. Nossa, o mundo é ruim mesmo. Então as pessoas estão sempre toda hora confirmando que o mundo é ruim, a vida é dor, sofrimento, a vida é difícil. Não, não é bem assim. Se tu começar a entender como funciona o universo, as leis, somos guiados, somos um campo eletromagnético e estamos inseridos nesse grande campo eletromagnético. Então, quando a gente começa a entender isso, tudo por ressonância, a ciência explica isso, né, através de experimentos, né, 200 anos atrás, então, estudo de física quântica, mecânica quântica, daí tu vai começar a entender, e isso tu vai se aprofundar sobre isso, então tu vai começar a usar isso, física quântica aplicada na sua vida. Então tu vai começar a entender, então tu vai sair desse caos, digamos assim, a tua vida vai ser mais harmônica. E o Programa Saúde traz pessoas assim como a Aline, porque a gente traz o físico e o mental que está tão doente, a gente fala, nos últimos anos. E você fala muito sobre esse ressoar, sobre a frequência, sobre, neste programa, o amor próprio em primeiro lugar para poder ajudar os outros. Com certeza. O mundo está doente porque a saúde mental está cada vez mais. É muita informação. E é muita informação ruim que a gente está acessando, que estamos acessando. Então, por isso a importância de ser seletivo com amizades, com notícias, com livros, com tudo, ser cada vez mais seletivos. O que eu quero receber, o que eu quero que faça parte da minha vida. Sim, escolher. É como se a gente está sempre rodando o celular, rodando, e quando a gente fechou o foco, está recebendo uma lavagem cerebral. Então, o que eu quero receber? O que eu estou ouvindo? As pessoas se preocupam muito sobre o que eu estou me alimentando. Então, os pensamentos negativos adoecem mais do que má alimentação. Então, quando a gente começar a entender isso, né, a gente sai desse caos, né, que querem nos fazer acreditar que a vida é esse caos, e não é. Isso aqui é uma experiência, a gente vai fazer dela boa ou ruim, conforme a gente quer, escolhe, conforme os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, no capítulo 2, que é o passo 2, eu vou dizer, no passo 2 do teu livro, que fala sobre relacionamento saudável, eu vi que primeiro a gente tem que se desconstruir para se reconstruir. Pensar no amor próprio. Verificar que relação eu quero para minha vida. Fazer uma peneirinha. Primeiro faz essa introspecção e vê o que eu quero e o que eu não quero para mim. As pessoas estão no não quero e esquecem de o que eu quero. Então sai do não e vai para o sim. Isso eu quero para mim, isso eu quero para mim. Então fazer essa ruptura. E também ver o que é necessário, porque às vezes tu pode não querer, mas precisa. Sim. E aí não é assim também, não quero, mas eu preciso. Então daí fazendo ações, movimentos internos e externos, só que as pessoas têm preguiça e são muito imediatistas. Vou fazer isso, mas eu quero o resultado para amanhã. E eu acredito que tudo é a base da construção. Construindo, leva um tempo. E as pessoas são muito imediatistas e elas não têm muita paciência. E o mundo está muito acelerado. A inteligência artificial, as máquinas, tudo muito acelerado. E as pessoas estão cada vez mais ficando atrasadas. E o mundo acelerado. E é como se está virando, é como se fosse um caos. E todo mundo, eu gosto muito de estudar sobre o Alan Watts também, que ele fala sobre, a gente tenta definir-se é como tentar morder o próprio dente, né? Então as pessoas ficam correndo ao redor e nem sabem o que elas estão buscando, mas como está todo mundo correndo, eu vou correr. Então por isso essa importância do autoconhecimento, para entender isso, entender assim, expandir a consciência e fazer essa introspecção.
primeiro para dentro, fazer essa reforma íntima conosco. Temos muitos passos a abordar dentro do livro Ser para Ter. Estou sabendo que tem várias mentorias já agendadas, palestras pela frente, e o pessoal pode te encontrar nesse número que está na tela? Sim, esse é o número da minha assessoria, e eu dou palestras, mentorias, e estou sempre colocando vídeos novos no meu canal no YouTube, no meu Instagram. E agora é um prazer estar aqui, né, fazendo esse quadro com vocês, para poder passar para cada vez mais pessoas, né, sobre ser um convite. Eu sou um convite para as pessoas irem para o autoconhecimento. Porque a saúde é a ciência também matemática dentro desse teu estudo que já vem de um longo tempo. Cuidar das relações. Isso. E passo 1, que quem não viu o primeiro programa, busque aí na internet, onde a gente falou de cuidar da saúde. Sim, e também tem a entrevista de um médico amigo meu lá de São Paulo, que é um doutor, um querido, que está no primeiro passo, que é cuide da sua saúde. Então, tem muitos especialistas, filósofos, escritores e estudos dentro do Ser para Ter. E eu digo para vocês, você vai ler, vai se enxergar. Isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, vamos começar. E mandar um beijo para o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é um médico, ele estuda muito sobre a pineal, e ele está no primeiro passo do meu livro, que é Cuide da Sua Saúde. E vamos ser para ter, para a gente conseguir tudo que a gente tem na vida, vamos cuidar da saúde. Passo 2, relacionamento saudável. Vamos começar a prestar atenção. Recado final desse programa, Aline. Acredito que é a minha frase que eu amo de paixão, né? Que conhecimento de tudo é poder. Porém, o autoconhecimento é mais poderoso ainda. E reconhecer-se é exponencial, que é essa coisa da entrar para dentro e ver quem eu sou. Não é o que me falaram em si, é a sua essência. É por isso que a Aline Dalcin é essa escritora que a gente tem no coração. Até o próximo programa Saúde. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais.